com todos os passos que eu fiz até conseguir criar métodos lucrativos e consistentes nas apostas esportivas. Estando a falar de Portugal, o primeiro passo que quase toda a gente dá é começar a jogar no placar. Penso que é a porta de entrada para quase todos os apostadores aqui em Portugal. O placar dá-nos umas odds inferiores às reais, dão-nos probabilidades diferentes do que realmente é expectável para um determinado evento. E aqui no placar, como queremos apostar pouco e ganhar muito, queremos ficar ricos de um dia para o outro, no placar o que é que a gente faz? Múltiplas com vários jogos. Okay? Eu tive nesta situação há algum tempo, depois cheguei a ganhar uma aposta, apostei pouco e ganhei 70 vezes mais do que tinha apostado e achei que, bem, isto é que é a solução, tenho de continuar, se eu conseguir uma vez vou continuar a fazer. Isto é a mesma coisa que acontece com as raspadinhas, compramos uma raspadinha, sai e pensamos que fizemos as coisas bem, aquela papelaria que é boa, etc, etc. Passado algum tempo, passei para o placar à mesma, no placar, mas tentei, comecei a ver umas coisas e tal, nada de mais, comecei a apostar de forma simples, ou seja, simples ou apostas duplas, com 2 jogos. 2 jogos falta-me dizer aqui, de várias modalidades, não é só de futebol. Aqui apostava-se em vôlei, em ténis, em hóquei no gelo, basquete, tudo o que mexesse. Em vários jogos e desportos, ok? As duplas. Depois disto, entrei nas casas online, ok? A fazer o mesmo, múltiplas, essencialmente múltiplas em vários desportos, ok? Depois passei para as casas, tudo aqui de forma aleatória, os mercados que utilizava, tanto podia ser vitórias, hipóteses duplas, golos, resultado ao intervalo, era o que era de forma aleatória, portanto era o que aparecesse, era o que se apostava. Depois casas online, softball e simples, ok? E apostas simples, e aqui comecei a acompanhar os jogos, ok? Contudo, várias ligas de todo o mundo, ok? Portanto, podia ser aqui, como no México, no Brasil, na Rússia, portanto, eram os jogos que houvesse, eram os jogos que eu vi e que apostava. Daqui comecei a ficar continuei nas casas online, que é onde estou agora também, não é? Mas só ver jogos de equipas de ligas conhecidas, europeias principalmente. Mais aqui também de forma simples, em apostas simples. E depois daqui passei continuava a ver que as coisas não estavam a resultar, não conseguia ter os resultados que esperava. Aqui alguns começou a aparecer, talvez aqui começou a gestão de banca, ok? Mais ou menos. Por esta altura. Depois, continuava nas casas online e comecei a mexer em alguns dados, em ver as estatísticas, prognósticos, bases de dados das várias ligas. E aqui neste ponto quero começar por vos mostrar um Excel de uma das coisas que eu fiz para a Bundesliga 1
Isto era o quê? Era uma base de dados com todos os golos das várias equipas, nas várias jornadas, normalmente do ano anterior, em que eu depois tentava processar os dados e tentava arranjar aqui um método com base nestes dados, ok? Portanto, ia-se vendo as probabilidades, encontrava uma odd justa, ou seja, a odd pela qual eu aceitava, superior a essa odd, eu aceitava apostar. Contudo, isto são métodos que exigem trabalho, exigem tempo, e que podem funcionar para umas pessoas, podem não funcionar para outras. No meu caso, ajudou-me a abrir novos horizontes, ok? Portanto, daqui continuei a estudar, a ver vídeos, e comecei a deixar isto desta parte das estatísticas, dos prognósticos, começaram a ficar de lado, principalmente aqui a base de dados. Usei numa fase até a inteligência artificial com os programas, mas nada que tivesse um resultado positivo, né? Depois, continuo nas casas online e começo a criar início métodos, ok? Com base nestes dados, comecei aqui a criar uns métodos, por exemplo, este aqui. Onde é que está? Este aqui. Onde é que isto está? Aqui, este, ok? Um género de ficha técnica de um método over 2,5 no final do jogo com exatamente um golo ao intervalo. Portanto, havendo um golo ao intervalo, ia aqui criar um método para apostar no over 2,5 na Bundesliga 1, ok? Portanto, aqui a descrição do método era de haver um golo ao intervalo, realizar a aposta apenas na primeira parte ou no intervalo, se a odd do mercado estiver de acordo com o que está definido aqui no método. Portanto, descarreguei os dados, processei os dados de anos anteriores da Bundesliga, vi os jogos em que havia exatamente o golo ao intervalo e depois fiz a percentagem desses jogos que tiveram mais de 2,5 golos, deu-me uma probabilidade, cheguei a uma odd, adicionei 10% para ter aqui uma ligeira margem e cheguei a uma odd justa de 1,47. Portanto, ao intervalo, se houvesse um golo no jogo, se a odd estivesse acima de 1,47, eu entrava. Só que isto é difícil, pois temos de acompanhar essencialmente todos os jogos para termos alguns resultados. Temos que fazer este estudo para as várias ligas, se quisermos apostar mais do que a Bundesliga 1. E foi uma ideia que teve a sua importância no desenvolvimento dos métodos, mas que também não acabei por não executá-la como tinha idealizado. Depois disto, ainda para criar os métodos que eu utilizo agora, comecei a fazer métodos, por exemplo, mercado de over, ok? Quais é que eram os critérios que eu tinha utilizado? Uma das equipas precisa de marcar, a equipa que não precisa de marcar consegue sair com perigo, ou seja, a equipa que está em vantagem ou que não quer marcar ou que está empatada e não precisa de marcar continua a sair com perigo, jogo aberto com remates à baliza, odds superiores a 1,48 e entrar com 1 ou 2% da banca. Pois, mercado do gols do favorito, a equipa é favorita, precisa de marcar, tem oportunidades, está acima do jogo com posse de bola ofensiva, etc. Mercado próximo golo, a próxima equipa a marcar, tinha de ser uma equipa claramente favorita, etc, etc.
tem aqui vários critérios. Isto foi outra tentativa que eu fiz, que deu os seus resultados, começou a dar alguns resultados, principalmente para perceber o que é que estava a fazer bem, o que é que estava a fazer mal. Depois tenho aqui mais uns critérios, over do favorito, isto já começa a ficar mais... não, antes disto, quero mostrar este. Aqui já começo a ter mais algumas ideias, ok? Porquê? Porque comecei a criar, a fazer várias apostas, descrevi-as todas como um mercado, por exemplo, over segunda parte, over do favorito na primeira e na segunda parte, na primeira ou segunda parte, match odds, unders, over da zebra, da equipa inferior, under da zebra under na primeira parte, e comecei aqui a descrever tudo pelos meses, ok? Pelos vários meses. Conclusão, comecei aqui a filtrar alguns. Tinha aqui o over na primeira e na segunda parte positivo, o próximo golo de equipas sem equipa favorita, handicap do favorito na primeira parte, over da zebra, o under na segunda parte, over favorito na primeira parte, over zebra na segunda parte, e aqui comecei, portanto, depois tinha aqui o número de apostas, que também era importante, não é? Para começar a ter alguma quantidade de... para podermos escolher um determinado método, temos também de ter um considerável número de apostas. Aqui no total tinha 131. Estes métodos aqui estavam positivos, embora não tivessem muitas apostas, mas já me começou a dar umas ideias e comecei-me a focar nestes métodos. Portanto, no over favorito, na primeira parte, é agora os métodos que eu uso. Tinha critérios pré-jogo. Por exemplo, o 11 da equipa favorita ser o habitual, não haver baixas. A equipa favorita precisar de ganhar. Em 70% dos jogos, a equipa favorita tem mais que um golo ao intervalo. A equipa favorita a marcar mais de um golo maior que 50% das vezes. Pronto, isto são uma série de critérios pré-jogo, ok? E depois critérios live, ok? A equipa favorita precisa de ganhar, portanto estou a ver o jogo e a equipa começa a ganhar, portanto aqui já podemos criar outra a linha, pode ser aqui atrás desta. Não, isto ainda aparece antes. Já tenho aqui a acompanhar jogos, exatamente. Já está aqui. A partir daqui comecei a acompanhar os jogos em live, portanto está correto. A equipa favorita precisa de criar oportunidades, a equipa favorita consegue chegar à área da equipa adversária, portanto uma série. Depois tinha aqui também critérios para ver as estatísticas ao vivo, posse de bola de equipa favorita acima de 55%, número de remates à baliza da equipa favorita superior a 2, ok? Tenho isto para os outros critérios também, para os outros métodos, para o over favorito segunda parte e para o over na segunda parte. Com isto eu imprimi estas folhas, via os jogos e ia marcando com um V quando se cumpria cada uma das situações, ok? Atualmente já tenho os métodos criados e estou a utilizá-los já há cerca de 5 meses, mais ou menos. Têm dado bons resultados, são apenas 3 métodos, portanto daquela lista que eu mostrei há pouco, ficaram apenas 3 que têm dado bons resultados. Atualmente já não uso esta folha, já não vejo estes critérios todos, porque com o tempo estas folhas ajudaram muito, cheguei a imprimir bastantes.
mas com o tempo vamos percebendo melhor os jogos, vamos tendo uma leitura de jogo que já não precisa deste apoio e atualmente tenho apenas visto os jogos, fazer uma leitura de jogo enquadrada no método e apostar, ok? Já não uso aquelas tabelas. Contudo, acho que são importantes no início. O que é que eu gostava também de dizer? Que os métodos são, a meu ver, essenciais para termos resultados nas apostas. Porque podemos ter uma boa gestão de banca, podemos ter um bom controle emocional, mas se não temos um método, tanto seja como o que eu utilizo agora, ou com estatísticas, ou com base de dados, e se cada um depois cria o seu método, se não tivermos um método e uma maneira, uma linha condutora para fazer uma aposta, a nossa gestão de banca, por muito boa que seja, começamos a ver a banca a descer de uma maneira mais lenta, mas desce, ok? O controle emocional pode ser muito bom ao início, ao ver a banca a descer, começa a abalar-se e chegamos a uma determinada fase que só vemos a banca a descer, o controle emocional já não consegue acompanhar essa descida e a certo momento ou se desiste ou faz-se um all-in para recuperar o que se perdeu, etc. É isto que eu queria partilhar com vocês, os passos desde o meu início até ao momento que estou agora, ainda, como todos, ainda estou a aprender, cada dia é um dia novo, cada mês encaramos várias situações, vários jogos, várias oportunidades perdidas, ganhas, é uma constante aprendizagem o mundo das apostas. E pronto, espero que vos tenha ajudado e continuação de boas apostas.